Bom, senhores, o webinar de hoje, ele trata desse assunto, né, que é o gerenciamento de dados industriais, e de certa forma a gente vai tentar passar uma visão de por que que isso é importante, aonde que podem ser utilizados esses dados, em que tipo de aplicação, para se obter a que tipos de resultados, né? E esse webinar de hoje vai ser apresentado por mim, Carlos Paiola. Eu sou diretor comercial da Aquarius. Também sou professor do curso de Indústria 4.0 na Fundação Vanzolini. E pelo Walter Trujillo, que é um membro aqui do nosso departamento técnico, especialista aqui nessa solução de historiador de dados, e que vai me ajudar a contar essa história para vocês, né? Mais para o final desse webinar, ele vai fazer uma demonstração, né, de algo prático para vocês terem um pouco mais de, acho que de substância aí sobre o tema, né? A gente não ficar tanto no mundo das ideias, tentar mostrar um pouquinho de como a coisa é feita lá no chão de fábrica. E é isso aí, pessoal. Vamos iniciar aí o nosso webinar. Eu acho que vocês já conseguiram ver, né, para quem entrou mais cedo aí, o nosso vídeo institucional, mas ele resume bem o que a Aquarius faz, né? Para quem não nos conhece, a Aquarius ela atua exatamente buscando dados, independente da fonte, né, se é um sistema de automação ou não é, transformando esse monte de dados em informação real, acionável, né, compreensível, colocando contexto e apresentando algum tipo de resultado numa interface que seja interessante para aquela pessoa, no momento em que ela precisa, no lugar onde ela precisa, sempre objetivando lá no fim algum tipo de resultado muito claro, né? Seja em maior eficiência operacional, na redução de custos operacionais, um aumento de segurança, enfim, os resultados podem ser múltiplos, né? Desde já eu peço desculpa aqui, eu tenho cachorro, filho pequeno em casa, né? A gente está trabalhando nesse regime de home office, então pode ser que tenha algumas interrupções por aqui, tá? Agora é minha fera que está latindo aqui. Bom, aproveitando que ontem foi o dia 4 de maio, né? A gente tem o dia do Star Wars, né? O May the 4th be with you, né? As máquinas, elas falam, né, pessoal? Elas trazem uma série de dados, uma série de informações importantíssimas, né? E que se a gente souber escutar, a gente pode tirar uma série de benefícios em proveito dos nossos processos, né? Eu, usuário final, ou eu, fornecedor de sistemas, ou integrador, também poder auxiliar os meus clientes finais. Por quê? Tem um dado da GE, né, esse último que está nesse slide, que eu acho que é bastante interessante, né? Que fala que 80% das paradas não previstas, elas poderiam ser evitadas, né? E 40% tem relação direta com erros de operação. Todas essas informações poderiam ter sido antecipadas, poderiam ter sido compreendidas através da correta obtenção de dados, né? Tem um outro dado da Gartner, ainda aqui de baixo para cima, né, que eu acho que é bastante interessante, que fala que a implantação dos sistemas, né, de gestão da produção tem um impacto na produtividade extremamente rápido, né? Em questão, às vezes, de menos de um ano, você já tem um impacto realmente considerável, muitas vezes você tem até retorno do seu investimento, né? Eu acho que tudo diz respeito a aplicar a tecnologia certa no lugar certo, né? E tem um outro dado da Intel, esse até eu acho que bastante surpreendente, talvez para alguns, né? Que fala que 85% dos equipamentos de manufatura não estão conectados, né? E ainda vão sobreviver lá no seu processo por mais de 20 anos, muitas vezes, né? Então vejam, né? Há uma necessidade gigantesca de aplicação de tecnologia de forma correta para poder sensoriar essas máquinas, para poder obter esses dados de maneira digital e fazer algum tipo de trabalho em cima disso, né? Tudo isso que a gente vai falar nesse webinar e nos próximos dessa série que a gente tem apresentado vai depender intrinsecamente disso, né? Do emprego de tecnologia e de maneira
precisa, correta, no lugar certo, para se obter um dado específico que é desejado dentro daquela estratégia da empresa ou daquela área que está fazendo aquele tipo de iniciativa de indústria 4.0, tá? Desculpa, eu não vou falar sobre indústria 4.0, tá? A gente já falou um pouco sobre isso no último webinar. Então, quem tiver interesse de obter um pouco mais de informações, o webinar da semana passada já está disponível no YouTube, tá? Eu vou falar sobre isso aqui no final da apresentação. Ainda dentro desse contexto de indústria 4.0, mas trazendo uma informação que a gente não comentou no último webinar, eu gostaria de apresentar para vocês esse modelo de maturidade aqui da indústria, tá? Que é proposto pela Academia Alemã de Tecnologia, a ACATEC, né? E que está no coração aí das discussões de indústria 4.0 desde lá do início, né? E eu acho bastante interessante essa escadinha, né, que eles propõem, falando que realmente dentro do seu chão de fábrica você pode ter diferentes níveis de maturidade, começando lá pelo básico, de transformar as informações que você tem, as grandezas físicas, né, em informações elétricas e, por sua vez, digitais, e a partir dessa informatização você poder obter conectividade para levar esses dados até uma fonte, da sua fonte, né, até um ponto de cálculo, de inserção de contexto, de apresentação, né, e já permitindo que você dê esse primeiro passo dentro do mundo da indústria 4.0, que é o da visibilidade, de você saber o que está acontecendo nesse exato momento lá no seu chão de fábrica. Existe um segundo passo dentro dessa escala, ou quarto, né, como um todo, que é o de transparência. É você saber por que aquilo está acontecendo, você ter não só informação sobre os acontecimentos, mas também sobre a causa raiz deles, né? E ainda existe um outro passo, que é o de capacidade preditiva, de você, baseado nas informações passadas e atuais, poder predizer com uma certa antecedência o que vai acontecer dentro da sua empresa, naquela máquina, naquela linha de produção, no seu processo como um todo, tá? E, finalmente, um último nível possível, né, o sexto aqui nessa escala, que é o da adaptabilidade, né, das máquinas poderem se autorregularem, né, do seu sistema ser inteligente o suficiente para permitir essa capacidade de adaptação mediante as informações daquele momento e baseado em modelos criados a partir de dados históricos. Então, vejam, por trás de cada um desses últimos 4 degraus aqui, está um cara chamado base de dados, né? Um elemento chamado base de dados, né? Um cara muitas vezes chamado historiador, né? E é sobre esse ponto que a gente vai comentar hoje aqui, tá? O que geralmente é um fundamento para aplicações superiores. Os seus dados, eles estão espalhados lá pelo seu chão de fábrica em diversos tipos de equipamentos, sensores, e muitas vezes sendo ali digitalizados, coletados por elementos clássicos da automação. Você tem um PLC, você tem às vezes algum hardware de coleta já nesse mundo das redes de IoT, ou qualquer outro elemento de telemetria. E de alguma forma você faz com que esses dados cheguem até bancos, né, que poderia ser um banco relacional, né, um SQL da vida, por exemplo, poderia ser uma base proprietária, né, de um fornecedor do sistema SCADA, por exemplo, poderia ser uma planilha eletrônica, né, o velho arquivo de Excel, né, o bom e velho arquivo de Excel, ou os historiadores, né, como esses que a gente vai comentar hoje, tá? Muitas vezes, como eu disse, esse é o cara que está ali no meio dessa história toda, né, buscando os dados de tudo que está embaixo, centralizando e disponibilizando para cálculos ou apresentações inserindo algum tipo de contexto superiores, né? Aplicações que estão já nesse mundo da gestão da sua planta, né, da gestão do seu empreendimento. E eu dei alguns exemplos aqui, sistemas de gestão da produção, né, o MES, o MON, sistemas que podem permitir você estudar a eficiência, né, a qualidade da produção, eventualmente rastreabilidade, enfim. Sistemas de gestão das suas malhas de controle, por exemplo. Sistemas de manutenção preditiva, né, que auxiliam, como eu já comentei agora há pouco, na predição de situações de falha, né, e permitindo com que a equipe de manutenção seja melhor orientada sobre o que fazer.
sistemas que vão permitir com que você trabalhe os alarmes críticos da planta, indicadores de energia, outros tipos de KPIs, tem N tipos de sistemas que vão ser capazes de se alimentar de dados históricos, tá? Então, muitas vezes, esse cara é o coração da integração entre chão de fábrica e o nível de gestão. Pensando nesse primeiro nível, tá? De visibilidade, pessoal. O que está acontecendo agora, né? Um olhar para o meu processo. Nesse nível, a gente tenta responder esses tipos de perguntas. Qual foi a curva da temperatura durante o primeiro turno de hoje? Ou por quanto tempo aquela bomba específica lá ficou funcionando nesse mês, né? Ou qual foi o número de vezes que ela foi ligada ou desligada, né? O quão próximo isso está, por exemplo, de um número nominal passado pelo fabricante? Qual foi a pressão máxima atingida em determinado tipo de equipamento, né? Qual foi o consumo total de água ou de gás, né? Desde o início do ano em determinado processo, né? Ou quantas vezes a temperatura passou de um valor mínimo ou um valor máximo nessa última hora, no último mês, no último ano, né? São respostas que vão ser muitas vezes dadas através do emprego de um sistema de histórico, de um sistema historiador, tá? Mas é importante ressaltar que nesse gerenciamento dos dados industriais, você não está falando de poucos dados, muito pelo contrário. Você está falando de um grande volume de dados, você está falando muitas vezes de armazenar esses dados com uma frequência gigantesca. Não estou falando só de coletar dados, às vezes, de segundo em segundo, mas, sei lá, um coleta, às vezes, de milissegundos, né? Ou então você ter cálculos temporais, né, para múltiplas variáveis, né, e você estudar a correlação entre elas, ou você tentar traçar mais de uma dentro de uma mesma visualização, criar um gráfico XY, enfim, tanta coisa que você pode fazer com esses dados e que invariavelmente vão ser muito numerosos e difíceis de lidar, né, numa estrutura relacional tradicional como essa que eu mostro para vocês aqui, né. O raio-x de um SQL é exatamente isso, né. É um cara feito para armazenar complexidade, não obrigatoriamente quantidade, né? Então ele é um cara que surge ali para você ter uma estrutura com múltiplas tabelas, tendo ali relações entre elas, uma chave primária que ligue uma a outra, e você inserir informações complexas sobre determinado tipo de variável, informação que você queira armazenar. Um historiador, ou um banco de dados temporal, ou um banco de dados non-SQL, ele é um cara muito diferente em termos de estrutura. Ele é como se fosse uma tripa gigante, toda picotada, né? Onde cada uma dessas inserções de informação é como se fosse uma linha nessa grande tripa aí que eu descrevi para vocês, né? Então, eu vou pegar uma informação sobre um tag e armazenar tag, valor, momento, e fazer isso seguidamente, totalizando uma coisa que a gente chama de archiver, né, que é uma unidade, né, de armazenamento. E uma vez que eu fechei esse archive, eu fecho esse cara, indexo e permito que eu continue escrevendo essas informações dentro dessa minha estrutura temporal. Então, veja, eu estou colocando um dado que é extremamente simples, né? Às vezes eu quero, como eu disse, armazenar um dado de uma temperatura. Eu não preciso saber a relação dela com outros dados, não nesse momento, né, de coleta. Eu preciso só saber qual foi o valor daquela temperatura em determinado momento, e dali um segundo, e dali um segundo. Então, uma quantidade gigantesca, mas de pouca complexidade. É a estrutura típica de um banco de dados temporal, tá? Desse jeito, obviamente, eu consigo ser muito mais eficiente, né? Tem dados aqui da GE que me mostram isso daqui, né? Se eu buscar 500 valores, 500 tags, né, do meu chão de fábrica, imagina 500 variáveis de temperatura, como eu citei para vocês, né, por segundo, sem usar banda morta, nenhum tipo de recurso de compactação, nada, né? Olha a diferença de quantidade de recursos de armazenamento que eu vou ter entre um banco de dados relacional, né, um SQL, por exemplo, ou um historiador, como é no caso do próprio História da GE. E se eu colocar esses recursos de compactação para serem configurados
eu consigo reduzir ainda mais, né? Eu estou reduzindo coisa de 17 vezes a quantidade de dados que eu preciso coletar, então estou diminuindo o tráfego de rede, armazenar, então estou diminuindo a minha quantidade de HD necessário, e principalmente eu estou diminuindo a quantidade de tempo necessário para fazer a consulta a esses dados depois em aplicações superiores. Eu estou falando da diferença, às vezes, de você gerar um relatório lá no BI, como eu falei aqui, de uma média de uma variável por um ano, sei lá eu, e você receber isso daí em questão de segundos, usando o historiador, ou de minutos, ou de horas, usando o banco de dados relacional, tá? Então, isso eu acho que é um fator extremamente relevante, o de desempenho, né? Pensando em termos de estrutura, né, como que esses caras funcionam, né, um historiador, ou muitas vezes chamado de um sistema PINS, né, um sistema de Plant Information Management System. Esse cara, ele tem uma estrutura de coletores, desses coletores que estão instalados ali junto da minha fonte de dados, eu obtenho esses dados que vão lá para o meu servidor. Esse meu servidor pode ainda ter uma estrutura de um servidor local e um servidor central, permitindo ainda que tenha essa arquitetura server to server. Ou seja, eu poderia ter um servidor numa área, né, e em várias áreas, e ter um servidor central se comunicando com cada uma delas, ou um servidor numa planta, em várias plantas, e ter um servidor central corporativo se comunicando com essas todas as plantas, né? E a partir disso, permitindo a geração dessa comunicação com aplicações superiores que vão mostrar desde um simples gráfico de tendência até informações mais complexas, como a gente vai ver na sequência, tá? Busco dados via OPC tradicional, né, um OPC-DA, ainda naquele mundo de COM-DECOM, né? Ou eu posso buscar dados via OPC-UA, que já é essa estrutura mais recente aí da OPC Foundation, né? Que é essa arquitetura unificada de comunicação, já mais completa, preenchendo requisitos de segurança, né, mais complexa em termos de quantidade de dados. Também posso buscar dados através de protocolos mais simples, mais enxutos, como o Modbus, um MQTT, enfim, né? E lá em cima, disponibilizar essas informações que foram armazenadas através de outras formas, né? O próprio PCUA, que hoje é um cara polivalente, que é usado às vezes lá embaixo na coleta, também é usado lá em cima na comunicação entre sistemas, e também pode ser transacionado através de outras formas, né? Os tradicionais OLIDB, ou mesmo um API REST, né? E até ferramentas como o SDK para um desenvolvimento específico aí de comunicação. E também posso, dentro dessa estrutura mais recente, né, de comunicação com o universo de cloud computing, levar essas informações dos meus historiadores para uma estrutura em cloud, como, por exemplo, o Azure da Microsoft, tá? Então, vejam, né, a estrutura ela pode variar muito de acordo com a necessidade de cada situação, né, de cada tipo de projeto. Eu posso ter redundância ou não. Tudo depende muito do tipo de interesse e especificação daquele tipo de projeto. Mas vejam, sempre muito importante ressaltar, uma estrutura típica e voltada, criada desde o início, desde a sua concepção original, para as necessidades industriais. Então, a visibilidade me traz, como eu estou mostrando aqui, a possibilidade de ver gráficos de tendência, a possibilidade de fazer cálculos de KPIs, né, e mostrar numa interface web, por exemplo, esses KPIs divididos pelas suas regiões, através de plantas, e permitir esse drill down para saber exatamente quais são os indicadores que estão dando mais problema, ou que estão passando de um determinado valor ajustado lá para alarmar, né? Enfim, a partir desse tipo de nível de utilização, eu já consigo ter uma ajuda absurda, né, no meu dia a dia, né, da minha planta, do meu processo. E veja, não estou falando só de uma planta industrial, estou falando de um processo de saneamento, estou falando de um processo de energia. Essa aplicação mesmo que eu estou dando um print aqui é uma aplicação de energia, tá? Vamos lá para o segundo passo, né, o passo da transparência. Então, agora, além de saber o que está acontecendo, eu também quero entender o porquê que isso está acontecendo. E vejam, as perguntas que eu quero responder são essas, né? Qual é o equipamento que provocou mais paradas na minha linha de produção? Ou a matéria-prima de algum dos meus fornecedores está causando mais perdas do que de outros, né? Meus programas de melhoria estão aumentando a qualidade do meu produto ou estão baixando, ou estão mantendo, né?
Qual é a minha planta mais eficiente? Então, veja, são perguntas desse tipo que eu consigo responder partindo dos meus dados lá do meu processo. Então, veja como é rica essa informação. Eu pego os tags que lá no mundo de escada significam bomba ligada, desligada, motor parado, funcionando, velocidade, temperatura, pressão, coisas que fazem sentido ali para o operador na tela, mas que se você juntar tudo isso e não inserir um contexto, um cálculo, não faz nenhum sentido para o gestor, né? Mas veja, a partir do momento em que eu começo a armazenar essas informações dentro de uma base de dados histórica, e a partir disso eu começo a criar regras, né, de funcionamento entre essas variáveis, eu começo a inserir contexto em cima disso e posso calcular eventos de parada, identificar estatísticas a partir dessas paradas sobre a causa raiz, né? Eu consigo estudar as informações por turno, por produto, por linha, por operador, né? E a partir disso eu começo a poder entender o como, né? O porquê que isso está acontecendo nesse exato momento no meu chão de fábrica. Então essa é a famosa transformação de dados em informação. Não é a mesma coisa. Paiola, só tem uma pergunta aqui no chat, não sei se você quer dar uma olhadinha para responder aqui para o Wagner. Pode falar, Lúcia. É uma pergunta do Wagner, ele pergunta o seguinte: poderia utilizar o ecossistema Apache Redop para implementar esse historiador? Vamos deixar essas respostas para o fim. Eu esqueci até de avisar, tá, pessoal? Podem mandar as perguntas aí no chat, mas eu preferia, só para a gente não ter uma interrupção no meio da apresentação, para a gente responder essas perguntas lá para o final da apresentação, tudo bem? Beleza, vamos lá. Mas legal, obrigado pela pergunta. Lá no fim a gente conversa sobre isso, tá? Pensando ainda nessa questão da transparência, tá, pessoal? Nós temos aqui um exemplo, né, de uma máquina aqui de envase, né, de garrafas, poderia ser, por exemplo, cerveja, né, enfim, qualquer outro tipo de bebida. E eu tenho aqui um sensoriamento sendo feito nessa minha linha, com um sensor de garrafa, né, um alarme de falha nesse meu equipamento, e a velocidade da esteira. Imaginemos só essas três variáveis, né, por enquanto. E eu consigo, a partir do armazenamento histórico dessas variáveis, identificar exatamente em que momento que ela está desligada, em que momento que se iniciou a produção, quando eu começo a ter uma velocidade nessa esteira, os momentos em que eu tive uma produção de garrafa, então eu consigo ver que nitidamente 4 foram produzidas nesse tempo, e eu começo a ver o equipamento em falha, pela baixa da velocidade e pela apresentação daquele alarme ali no meio. Então vejam, os dados históricos nesse momento se transformaram em informações com contexto, e eu posso estudá-las através de uma aplicação de MES, por exemplo. Então aqui tem um exemplo, né, de telas de uma aplicação de MES, onde eu consigo ver tempos médios entre falhas, tempo médio de reparo, as informações sobre um cálculo de OEE, por exemplo, que é um cálculo típico, né, de eficiência de um equipamento ou de uma linha de produção, enfim. Uma outra tela aqui que mostra um controle estatístico de processo, que é outra brincadeira que pode ser feita em cima desses dados históricos. E eu também tenho outros tipos de aplicação que podem utilizar esses dados históricos e obter, né, como resultado, algum tipo de transparência, algum tipo de informação sobre o porquê que as coisas estão acontecendo no meu chão de fábrica. Um caso clássico é o BI. Então, muitas empresas fazem uso dessas ferramentas de business intelligence, buscando dados de um historiador e formando, a partir disso, cubos, né, de entendimento dessas variáveis que vieram de diferentes fontes e também, né, por que não, do historiador, dando as dimensões sobre determinada variável, sobre determinado elemento de estudo, né? Então, imagina uma produção, e eu tenho lá, eventualmente, dados que vêm do historiador, mas posso, de repente, traçar até um paralelo, buscando dados que venham de um outro banco de dados relacional, de uma planilha, seja lá do que for, né? E essa ferramenta de BI extrai para mim uma dimensão dessa produção através de equipamentos, turno, produto. Então, eu começo a poder estudar aonde que eu fui mais produtivo, né? Em que turno eu produzi mais, através de qual equipamento e produzindo que tipo de produto. Ou o contrário, né? Aonde que eu fui menos produtivo, aonde que eu tive mais falhas, problemas nessa minha produção. Então, puxa, a maior quantidade de paradas foram exatamente em determinado turno, naquele equipamento X como vilão dessa história,
e geralmente produzindo aquele determinado produto, né? E a partir disso poder nortear as ações da manutenção, né? Vamos dar mais um passo, vamos lá para a capacidade preditiva. Nesse passo, eu quero responder perguntas como: qual é a chance do meu equipamento apresentar falhas nos próximos 2 meses? Quais são os índices de qualidade que esse meu produto vai ter no final de rodada de uma batelada, né? Eu quero saber isso antes dela terminar, porque eu ainda quero poder interferir em cima dela, aumentar a temperatura, diminuir a curva, colocar um outro insumo para poder regular o pH, enfim, eu posso fazer com que eu não perca essa minha batelada, né? Se eu conseguir prever a qualidade que está sendo que vai acontecer a partir daqueles dados daquele momento, né? Com esse ritmo de produção, qual será o nível máximo de estoque em planta que eu vou atingir lá no futuro, né? Então vejam, várias perguntas que podem ser respondidas através do emprego de algum tipo de inteligência artificial. Eu dou um exemplo aqui do machine learning, né? E esse cara, por sua vez, vai ter que se alimentar de dados históricos. Porque como que funciona o machine learning, tá, pessoal? Na verdade, não é a única forma de eu ter capacidade preditiva, eu poderia aplicar também algoritmos tradicionais. Então, imagina fazer uma predição de uma falha, por exemplo, mas baseado em informações nominais, informações empíricas, né, a equação que me é dada sobre aquele processo, sobre aquele equipamento, né, pelo fabricante, enfim. Mas são algoritmos clássicos, né? Eu vou inserir a forma de pensar para o meu computador, eu vou inserir dados e ele vai cuspir para mim resultados, né? Muitas vezes eu não tenho isso disponível, né? Eu não tenho essa equação que modela o meu processo, eu não tenho aquele entendimento de como que aquele meu equipamento funciona, né? De uma maneira dentro de um algoritmo, né? Pronto, ali mastigado. Então, como que funciona o machine learning? Ele inverte essa situação. O machine learning eu insiro, na verdade, dados e insiro os resultados e ele vai compreender, ele vai gerar para mim os algoritmos que vão permitir com que esses dois universos sejam correlacionados. Ele vai entender como eles funcionam. Então imagina numa situação dessa, né, de previsão de falha num determinado equipamento. Eu vou trazer para ele uma montoeira de dados de entrada e de saída, né, de resultados, falhas, né, que aquele equipamento passou num determinado tempo, né, em um mês, em um ano, sei lá em quanto tempo que eu vou usar como estudo, né. E esse meu algoritmo de machine learning, ele vai estudar cada um desses casos e o comportamento de cada uma dessas variáveis para poder gerar um entendimento, né, para ele aprender como isso daí funciona, como ele pode chegar através desses dados nesses resultados. E a partir disso, eu posso colocar esse cara para funcionar lá em tempo real, com meus dados do processo, e ele vai predizer esses resultados com determinada antecedência. Tá? Então vejam como é importante essa etapa de coleta de dados e você ter dados confiáveis, numa quantidade adequada, numa frequência adequada, e muitas vezes a resposta é: preciso ter dados com uma frequência baixíssima, né, altíssima, desculpa, né? Ou eu preciso ter uma quantidade de dados gigantesca, né, de meses, para poder fazer a predição de maneira adequada, né? Então, muitas vezes o sucesso ou insucesso de uma iniciativa de machine learning, uma iniciativa típica de indústria 4.0, reside no bom emprego, na boa configuração de um historiador. Tá? Então, vejam como isso é importante, pessoal. Aqui um exemplo, né, desse tipo de tecnologia, né, que faz a previsão de uma falha. Então, eu insiro todas essas variáveis de entrada, ele faz uma análise desse momento e dessa sequência, né, da variação dos dados até esse determinado momento, e ele consegue fazer uma predição, muitas vezes com uma chance de elevada, né, de 80, 90, 100% de certeza de que vai haver uma falha dali determinado tempo, né, daqui uma semana, daqui um mês, enfim, para que eu possa, nesse exemplo aqui, né, de manutenção, correr com a minha equipe para campo, antes que eu tenha uma parada não prevista, evitando esse tipo de problema, né, de ter que fazer uma manutenção corretiva, e fazendo com que essa minha equipe seja muito assertiva nessa interferência aí dentro do meu processo, tá? Ainda um último nível, tá, pessoal? Vou até beber uma água aqui para. Tem um último nível nessa brincadeira, né?
que seria um nível de adaptabilidade. Nesse nível, eu vou tentar responder as perguntas desse tipo, né? Qual é a melhor solução para um problema que está acontecendo agora na minha planta? Qual é o melhor conjunto de parâmetros de produção para produzir esse determinado produto, né? E como eles se diferenciam para produzir aquele outro produto? E como que eu posso fazer um setup automático dessa minha linha de produção para ser mais eficiente em cada produto que ela vai produzir? Qual que é a melhor sequência de ordens de produção que faça, na verdade, com que eu reduza o meu tempo de setup das máquinas e garanta a minha entrega dentro dos meus prazos, né, acertados ali com o meu cliente? Ou quais são quais compressores eu tenho que acionar para garantir a minha produção com o mínimo de consumo de energia? Então vejam, né, são perguntas difíceis de se responder, né? Somente uma coleta de dados muito adequada e o emprego de uma inteligência artificial bastante precisa vão trazer resultados adequados para esse tipo de pergunta, né? Então, um sistema que permite esse grau de adaptação é um cara que vai olhar variáveis do meu processo, de vários pontos desse meu processo, vai aplicar algoritmos de otimização e entregar como resposta parâmetros, setups dentro dessa minha linha. Então, eu vou ajustar lá um controlador PID, eu vou ajustar outros parâmetros, setups dessas minhas máquinas e permitir que eu sempre faça uma regulação inteligente, olhando para aquele meu processo, olhando para aquele meu produto, para as matérias-primas que eu estou utilizando e se adaptando de uma maneira extremamente rápida e adequada. Para isso, pessoal, é muitas vezes empregado o conceito de digital twin, né, ou gêmeo digital, como vocês já devem ter ouvido falar. É um cara exatamente que reproduz o seu processo, o seu equipamento, enfim, a sua planta, no universo virtual. Então, através de modelos matemáticos, você consegue reproduzir o seu processo no ambiente virtual, permitindo com que esses algoritmos de otimização funcionem e gerem esses cálculos, esses parâmetros que vão ser imputados no seu processo. E a partir disso, você poder realmente atuar dentro do seu momento ótimo, tá? Dentro daquilo que a sua planta pode fornecer para você em termos de eficiência. Aqui um exemplo, né, de tecnologia que pode ser empregada nesses casos, exatamente para um sistema de compressores, né? E eu tenho, como eu disse, a coleta desses dados históricos, de como esse cara funciona e de todos os outros equipamentos correlacionados a ele. A partir disso, gera-se um gêmeo digital nesse meu compressor, e a gente estuda a diferença do comportamento desse meu modelo matemático com o objeto real. E a partir de alguma discrepância de funcionamento entre os dois, se faz uma previsão de falhas ou se faz, eventualmente até, como nesse caso aqui, um ajuste automático de setup de funcionamento desse cara. Tá? Bom, vamos lá, pessoal. Para fazer a demo hoje, né, a gente vai falar um pouco do Prophecy Historian, que está na versão 9.0, que é uma ferramenta da GE Digital, né, uma parceira tecnológica nossa aí de muitos anos. E esse cara é exatamente a ferramenta certa para fazer essa conectividade com o chão de fábrica, coletar os dados, armazená-los através dessa estrutura de archivers, desse banco de dados temporal, e distribuir esses dados, né, para onde é necessário para as aplicações superiores. Tá? Esse cara é que permite dar essa dimensão toda de aplicação que eu falei para vocês, né, de permitir coleta, por exemplo, de até 100 milhões de tags no único servidor. Esse cara é flexível a esse ponto, né, de 100 tags até 100 milhões. E eu consigo ter, através desse cara, dezenas de milhares de coletores, eu consigo ter coletas de dados em milissegundos, se necessário. É a ferramenta certa para fazer esse tipo de aplicação. Tá? Aqui uma ideia, né, dos principais componentes que eu posso ter. Então, como eu disse, ele tem uma estrutura de coletores e uma informação muito legal do Historia 9.0, para quem aqui nesse webinar já é cliente, já faz uso da ferramenta, é um bom motivo para você ir para essa versão 9.0, é de que a gente tem agora uma ferramenta de configuração central desses coletores. É exatamente o que o Walter vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Então, a implantação desse cara, a manutenção desse cara ficou ainda mais fácil nos últimos tempos. Tá? Desses coletores, eu levo dados para a minha estrutura do servidor e vejam, já tenho várias características de segurança aqui
Eu tenho uma característica chamada Storing Forward, que se esse meu servidor do Storing cair por algum motivo, essa comunicação entre coletor e servidor cair, eu consigo fazer um buffer local desses dados lá nos meus coletores, e quando isso se restabelece, ele povoa, não deixa nenhum tipo de lacuna dentro das minhas informações do servidor. Do servidor, eu consigo levar dados para diferentes tipos de aplicação lá em cima, desde simples visualizadores de gráficos de tendência, como, por exemplo, jogar também essas informações de volta lá numa estrutura, numa tela de um supervisório, ou eu consigo jogar para um Excel ADIN e fazer estudo em planilhas, né, desses meus dados, ou aplicações superiores como essas todas que a gente viu aqui, aplicações de KPIs na web, aplicações de machine learning para se obter, por exemplo, manutenção preditiva e outras coisas do tipo, tá? E ainda consigo coletar de diferentes formas, né? Eu tenho a possibilidade de coletar via MQTT, eu tenho a possibilidade de fazer um desenvolvimento aqui no Python, eu posso coletar via OPC UA, e ele também é um OPC Server, tá? O UA Server, né? Podendo levar essas informações via OPC UA para cima, poderia coletar via API REST, enfim, tem várias formas de se fazer isso. E mais recentemente, acho que a partir das últimas 2 ou 3 versões, ainda essa possibilidade de levar os dados específicos que me interessam, né, que estão lá dentro do Story, para aplicações na nuvem, levando, por exemplo, para um Azure ali, para o mundo da Microsoft, né, comunicando ali com o IoT Hub, levando dados específicos dessas minhas coletas históricas, tá? Permitindo que outras aplicações nesse mundo de cloud consigam fazer uso disso, gerar cálculos, né, gerar, enfim, relatórios, fazer diferentes tipos de uso desses dados que estão lá dentro do historiador. Tá? Ainda tem, recentemente, a gente não vai ter a possibilidade de mostrar, hoje a gente não vai ter tempo para isso, mas ainda tem a possibilidade de comunicar com um cara chamado Operations Hub, que é um novo módulo dessa solução Profice da GE, e que permite até fazer um modelamento baseado na ISA 95, né? Aquela questão de modelar a questão da planta, equipamentos, né? E as informações desses determinados equipamentos, permitindo uma facilidade de navegação entre esses dados históricos que eu armazenei, através de um trem de análises que ele tem disponível, né, como recurso aí da ferramenta. Tá? Pessoal, muito rapidamente, para passar a bola aí para o Walter, quem é Aquarius, para quem nunca ouviu falar da gente, é uma empresa que já está no mercado há muitas décadas e vem desde então atendendo diferentes tipos de clientes, e eu acho que nesse momento da indústria 4.0 é o momento certo, né, para Aquarius. A gente sempre trabalhou com digitalização, com a transformação digital dos nossos clientes, e dentro desse mundo de indústria 4.0 isso é muito importante, né? Então acho que juntou a fome com a vontade de comer, eu sempre gosto de falar disso, e é verdade. E a gente acredita muito de que não basta usar a tecnologia pela tecnologia em si, a gente sempre precisa entender, e isso é o nosso dia a dia na Aquarius, qual é a demanda, qual é a necessidade, qual é a estratégia do nosso cliente, e procurar aquelas tecnologias ou serviços que melhor se encaixem na necessidade do nosso cliente, fazendo com que ele consiga percorrer essa jornada até a resolução do problema dele. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente sempre tenta buscar, a resposta é o que faz sentido para o seu negócio, né? Você é meu cliente, ou você que é um parceiro de integração de sistemas nosso, o que faz sentido para o negócio do seu cliente, tá? Trabalhamos aí com várias empresas fornecedoras de tecnologia, dentre elas a AGE, há mais de, acho que na verdade há 20 anos a gente trabalha como distribuidor deles, e há outros tantos aqui que têm tecnologias complementares ao mundo da GE. Então, tecnologias para cybersecurity, para controle de malhas, para gestão de mudanças, para inteligência artificial aplicada para diferentes tipos de necessidade, enfim, para coleta de dados, para racionalização de alarmes. É um sem fundo aqui de aplicações. A Aquarius ela tem esse objetivo, né, de ser aquele famoso one-stop shop. Você fala com a gente e resolve demandas que estão no mundo de TI ou de automação, e principalmente aqueles que estão nos dois universos, né, de uma maneira unificada, sem precisar trabalhar com múltiplos fornecedores, tá bom? Temos parceiros ainda para o mundo de projetos e também para a área de inovação. A Aquarius, ela é, por exemplo, o centro de treinamento da ISA aqui em São Paulo, né? A, a, na verdade, a seção São Paulo, né, usa a nossa estrutura para dar os treinamentos dela. A gente também tem parcerias aí para trabalhar na área de indústria 4.0 com a USP, com o Instituto Federal, trabalhando junto de algumas aceleradoras de startup, enfim.
E para a área de projetos, vários parceiros que nos permitem entregar um projeto de ponta a ponta, incluindo a parte de hardware, uma estrutura já, por exemplo, em nuvem, com essa parceria que a gente tem com a Microsoft e por aí vai, tá? A parte de sensores, etc. Aqui estão essas possíveis trilhas, eu acho que eu já citei elas de maneira geral, mas a gente vai desde realmente da automação industrial até a conectividade lá com o mundo corporativo, atendendo cada uma dessas demandas intermediárias, tá? E passando por diferentes tipos de tecnologia habilitador da indústria 4.0. Então, como eu disse, machine learning, cloud, IoT, realidade aumentada, cybersecurity, tudo isso está dentro da nossa oferta, tá bom? Sobre a nossa série de webinars, a gente já acabou de concluir, está prestes a concluir o segundo agora. O próximo, na semana que vem, é sobre gestão da produção em tempo real. Então, a gente vai falar desse mundo de MES, esse mundo nebuloso que existe entre o chão de fábrica e o corporativo. Depois, a gente vai falar ainda sobre a questão de sistemas escada, sobre a parte de cloud computing em parceria com a Microsoft, de IoT em parceria com a Advantech, de cybersecurity em parceria com a Kaspersky, de analytics em parceria com a SIC, também usando outras ferramentas para a gente poder trabalhar essa ideia, tá? Incluindo ferramentas da própria GE. Transformação da manutenção, né? Pensando naquela questão da manutenção preditiva, também em parceria com a IFM. Então, ficam ligados, se inscrevam aí nesses webinars e a gente se vê aí nos próximos também. No outro webinar, a gente fez o lançamento oficial do nosso podcast, tá? Então ele continua no ar e acho que hoje ou amanhã vai sair o segundo episódio, falando exatamente sobre essa temática do historiador dentro do contexto industrial, tá? E como próximo passo, né, a gente sempre convida vocês para entrar em contato com a gente, né, para a gente poder discutir um pouco sobre as dúvidas que vocês tenham, demandas que vocês eventualmente tenham, e a gente poder trabalhar junto para obter algum tipo de resultado interessante para vocês, tá? Eu vou entregar agora a bola para o Walter, e assim ele pode demonstrar um pouco disso tudo aí que a gente estava conversando até aqui, tá? Então, agradeço, o Walter vai fazer a demo e aí depois disso a gente entra com a resposta aí para as dúvidas de vocês, tudo bem? Walter? Olá pessoal, bom dia a todos. Bom, então, dando seguimento aí ao que foi apresentado por Paiola, vou fazer uma breve aqui apresentação de algumas ferramentas do Historian, né? E eu vou começar aqui pelo Configuration Hub, que é uma ferramenta aí que está integrado ao GE Historian a partir da versão 9, e ele trouxe aí a facilidade de centralizar a configuração dos coletores numa única ferramenta. Eu vou compartilhar a tela, quando você estiver vendo, me avisem, por favor. Vocês conseguem ver? Consigo, Configuration Hub, né? Isso, legal. Eu desliguei a câmera porque acho que é mais fácil para a internet só transmitir a tela aqui. Tranquilo. Bom, então, como eu comentei, né, nessa nova versão do Historian, existe agora essa ferramenta, o Configuration Hub, e com a introdução dessa ferramenta, a configuração dos coletores no Historian sofreu uma mudança significativa. Antigamente, nas versões antigas do Historian, cada vez que você precisava adicionar uma instância de um coletor numa máquina, era necessário você pegar a mídia de instalação do Historian, ir até aquela máquina, executar a instalação de coletores e selecionar ali o coletor que você queria adicionar. Com a adição do Configuration Hub, isso só precisa ser feito uma vez. Você leva a mídia de instalação do Historian até a máquina onde o coletor será instalado, executa a instalação, aponta, né, para o servidor do Historian, e a partir daí todo esse gerenciamento é feito pelo Configuration Hub. Nessa demonstração aqui que eu estou fazendo para vocês, então, eu tenho um Historian instalado na minha máquina. Aqui vocês podem ver alguns resumos, né, dos coletores que eu tenho nessa instalação do Historian. Então, aqui ele está mostrando o número de coletores, um resumo dos status, algumas informações sobre o funcionamento desses coletores. E eu posso partir para aqui para a aba de coletores em si, que é onde eu faço essa configuração.
Aqui ele mostra, então, uma tabela de todos os coletores que eu tenho instalado nessa minha máquina. O status também, eu consigo entrar em um coletor, por exemplo, entrei no coletor de arquivo, ele fornece informações adicionais, né, mais detalhes desse coletor. Eu vou retornar aqui. E aqui eu também posso fazer ações nesses coletores. Então, com o coletor selecionado, eu tenho o botão Actions. Aqui aqui eu tenho a possibilidade de partir, parar, reiniciar, enfim, diversas ações para o coletor selecionado. E é por aqui que eu posso adicionar novos coletores para essa instalação do Story. Então, como vocês podem ver aqui nessa janela de coletores, eu tenho um botão mais, que é o botão para adicionar coletor. Entrando nessa janela, eu posso selecionar uma máquina. Então, aqui eu tenho a minha máquina, né, onde está o próprio Story instalado, e eu fiz uma máquina remota com o iFix instalado. Então, eu posso, e preparei ela para, instalei o serviço de coletor, e uma vez que esse serviço lá está instalado e ele tem acesso ao Story, ao servidor, eu posso remotamente tratar os coletores dessa máquina remota. Então, eu vou selecionar essa máquina. Eu posso escolher aqui o coletor. Eu tenho diversos tipos para escolher. Eu vou escolher do iFix, que essa máquina que eu preparei, ela está rodando um iFix. Aí eu clico em pegar detalhes. Automaticamente aqui, esse gerenciador dos coletores, ele sabe qual que será a instalação e o caminho desse coletor. Clico em Next, próximos passos. Ele já identificou que tem o iFix rodando lá, já estava selecionado esse servidor. Novamente, eu clico em próximo. Eu escolho o destino. Meu destino é o próprio servidor do Story, no qual eu estou conectado nesse momento. Forneço as credenciais, caso o Story esteja habilitado para solicitar essas credenciais. Próximo. Aqui algumas informações, o nome do coletor. Eu posso alterar caso eu queira. E eu também posso escolher se ele vai rodar sobre o Local System Account ou em algum usuário específico. Eu vou deixar do jeito que está e adiciono. Muito bem. Então, partindo então aqui de uma única ferramenta, né, eu consegui acessar uma máquina remota e fazer essa configuração do coletor nessa máquina. Então, como eu mencionei, aqui eu posso também, com esse coletor selecionado, dar um start nesse coletor e começar a coletar os dados. No caso aqui não tem nenhuma tag, eu não vou fazer esse processo de adicionar uma tag, mas assim, o objetivo era mais mostrar, né, que através do Configuration Hub é possível você gerenciar coletores remotos, tanto nas máquinas dos supervisórios, coletores OPC, enfim, todos os tipos de coletores aí que o Historian tem a possibilidade de trabalhar. E aí, para complementar, né, além do Configuration Hub, o Payola, ele apresentou diversas possibilidades para as consultas de dados, né, que são armazenados ali no Story. E no própria mídia de instalação do Story, né, ele já te fornece algumas dessas ferramentas para visualização de dados, né? E uma dessas ferramentas que a gente pode buscar os dados do Story é o Trend Client. Então, ele também é uma ferramenta web. Vai pedir aqui um acesso ao meu servidor. E através dessa ferramenta, eu posso entrar no meu servidor, buscar as tags e fazer umas consultas, né? Eu seleciono o período que eu quero, o modo de dados, né? Se vai ser interpolado, se serão os dados brutos, serão só um trend, enfim. E eu tenho diversos tipos de demonstrar esses dados, por gráficos, por tabela, eu posso fazer algumas expressões, enfim. Eu vou plotar aqui alguma tag, então eu vou no meu servidor do Story, já estou conectado a ele, verifico o que tem de tag lá, escolho uma ou mais tags, e aí eu escolho como apresentar. Eu vou
clicar num gráfico. Eu posso colocar essas duas tags no mesmo gráfico, né? E aqui depois voltar no tempo. Aqui tá configurado para mostrar no período de 1 hora, eu posso diminuir isso. Agora são 10h57, vou colocar só os últimos 15 minutos. Então, são ferramentas, né, que permitem a gente visualizar os dados armazenados e isso são ferramentas do próprio História. No caso aqui não tem contexto, né, como o Paiola comentou, mas ainda assim já é possível a gente ter uma visibilidade do que está acontecendo aí na nossa planta. Eu posso adicionar mais gráficos, eu não preciso me restringir a um, enfim, é uma ferramenta bastante versátil e intuitiva para a exibição dos dados armazenados na história. Acho que a minha demonstração é isso, tá? Então, o Configurations Hub, essa nova ferramenta aí para a configuração centralizada de coletores, e o Trend Client, uma ferramenta web e bem intuitiva aí para ter uma visualização desses dados que estão armazenados na história. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, podem perguntar. Legal, Walter. Eu acho que nessa demo aí deixou bem claro a facilidade, né? Não só de configuração agora dos coletores, mas a facilidade já usual, né, de visualização dos dados, né? Eu percorro às vezes o chão de fábrica e vejo várias empresas onde as pessoas têm uma dificuldade gigantesca de fazer isso que você acabou de fazer, arrastando a variável aí, né? Do cara ter que abrir uma planilha Excel, tentar criar algum tipo de conexão com uma base de dados do sistema SCADA dele, né? Um iFix ou outros tipos de tecnologia que tem no chão de fábrica, né? E o cara tendo ali uma trabalheira para poder traçar um gráfico desse, ou fazendo exportação, né, de dados de um gráfico do SCADA para um Excel, para depois gerar um PDF, cara, esquece, né? Você consegue agora via web, digita o endereço, entra com seu usuário e senha e pode selecionar as tags que você quer, arrastar, visualizar, compartilhar. É um outro universo, né? Sim. Então, eu acho que a sua demonstração deixou bem claro isso. Sim. E a ferramenta Trend Client, né, ela tem diversos recursos. Isso que esse cenário que eu montei, ele pode ser salvo, pode ser compartilhado com outras pessoas. Então, não se restringe a lotar um gráfico, fechar e depois ter que fazer de novo, né? Tudo isso pode ser salvo e compartilhado. Bom, muito bem. Vamos lá para as perguntas, então. Abro aqui também para outras pessoas da Aquarius, aí se quiserem também ajudar aí com as respostas. O Lipe acho que está na reunião também. Não sei quem mais está na reunião. Vamos lá passar por elas. Ó, a primeira pergunta do Wagner, né, que a Dulce tinha até falado, se poderia usar o ecossistema Apache Hadoop para implementar o historiador, tá? O que eu posso dizer é o seguinte, o Story ele tem um cara chamado Story HD, que é uma versão dele, que você pode usar realmente para implementar essa estrutura com Hadoop, né, e atender alguns recursos de Big Data, tá? Então, sim, é uma possibilidade você ir por esse caminho. O Luiz pede o nosso e-mail. Nosso e-mail para contato, pessoal, é o industrial@aquarius.com.br, tá bom? Tem um outro e-mail que digitaram aí, não é nosso, tá? É alguma outra empresa, alguma outra pessoa que está assistindo o evento. Consigo criar database link no Oracle para o História? Quem pergunta isso é o Luiz Carlos. Luiz Carlos, só para... Sim, é possível criar o database link do Oracle para o Historian, porque o Historian ele tem entre outros modos de conexão com ele, ele tem um OLDB, né? Ele tem uma camada ali que meio que transforma o Historian em um banco relacional via OLDB e ele permite a conexão tanto com o SQL Server quanto com tanto com o Oracle através desse caminho. Então sim, é possível
Você pode criar, ou conectar diretamente com o OLEDB, ou criar um ODBC apontado para esse OLEDB e conectar com ele lá. Então sim, é possível. Legal. A Dulce digitou aqui no nosso chat o link para fazer inscrição para os próximos webinars, tá? Então é aquele link que vocês vão ver ali, o aquarius.com.br/notícia/série de webinars 2021. E o Luiz perguntou, essa parte de visualização web de dados do Historian existe apenas na versão nova, correto? Na verdade, nas versões mais novas, tá? Esse Historian Web Trend View que o Walter demonstrou, Walter, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ele começou a ser disponibilizado há acho que há 3 versões atrás, certo? Desde o 7.0, Paulo. 7.0, perfeito. Então, quem tem da 7.0 para frente, tem esse cara disponível e, veja bem, sem custo, tá? Para quem está para trás, talvez seja um bom motivo aí, um bom momento para você fazer aquele upgrade que você já vinha pensando em fazer, né? De repente está aí o momento para poder fazer, tá? E se você tem da versão 7.0 para cá e não faz uso dele, de repente você pode entrar em contato com a gente e a gente dá uma olhadinha para ver, para te ajudar, né, a instalar, a fazer o uso desse cara, que eu acho que pode ser bem interessante para vocês, tá? Que, aliás, é o que o Luiz falou ali. Depois entre em contato. Sim, por favor. O Ivan, ele pergunta, a Aquarius possui parceria com a Sorba? Poderiam falar um pouco sobre essa ferramenta? Sim, Ivan, nós temos parceria com a Sorba. É uma empresa que fornece um software que funciona exatamente nesse caminho de predição, né, de situações. Então, ele é muito empregado para isso, por exemplo, que eu comentei, né, de predição de falhas em equipamentos. E é um software, como eu também falei nesse webinar, é um típico software que se alimenta de dados históricos. Então, eu busco dados do História, crio essa conexão nativa aí com o Sorba, povoo essas informações, né, dentro do Sorba, faço o treinamento desse Sorbo, desse robô que faz o cálculo todo da predição, e boto esse cara, né, implanto esse cara para trazer essas predições ali em tempo real e trazer, portanto, os benefícios, né, provenientes da aplicação desse tipo de tecnologia, tá? Então, legal a pergunta, Ivan, se tiver interesse, eu acho que pode falar com a gente, pode entrar em contato e a gente marca uma reunião para falar especificamente disso, tá bom? O Leopoldo comentou o seguinte, a ferramenta pode ser utilizada para geração de relatórios também? Relatórios diários, mensal, para geração de energia? Sim, Leopoldo. O Historian, como eu disse, ele é um cara que pode servir super bem como uma ferramenta de relatórios, né? Ele que vai trazer os dados que vão povoar esses relatórios. A forma de se visualizar esses dados, né, a cara desse relatório, vai depender muito do tipo de software que você está acoplando em cima desses dados. Então, se você usar as ferramentas nativas do Historian, para visualização, você vai ter ferramentas como essa de Trend View, ferramentas para você analisar tendências, eventualmente alarmes, coisas que você está coletando ali, tá? E você pode, né, compartilhar essa informação no acesso web que é concedido, você pode exportar isso daí para um PDF, você pode, enfim, fazer diferentes tipos de forma de uso desse tipo de visualização. Mas não para por aí, né? Como eu estava comentando antes, o Historian pode, e muitas vezes está sendo utilizado agora, para fornecer dados para uma ferramenta de BI. Então a gente implanta, por exemplo, junto do Historian, uma visualização do ClickSense, que é uma ferramenta, né, que a gente tem em parceria com a Nórdica aqui no Brasil, ou com o Power BI até eventualmente, se você já é um usuário do mundo Microsoft, mas trazendo essa visualização, né, como eu comentei antes aqui, daquele cubo, né, de entendimento em cima dos dados que estão no Historian, e permitindo visualizações extremamente interessantes, avançadas, e que te permitem um estudo totalmente, como é que eu posso dizer, em profundidade daqueles dados que foram provenientes do Historia, tá? Então a gente tem aplicações bem interessantes aí com o ClickSense, e se você tiver interesse, fala com a gente mostra para você qual que é o tipo de relatório que a gente pode entregar para você,
E a gente tenta entender um pouquinho melhor quais são os dados que você possui nessa área de energia, o que você gostaria de visualizar, tá bom? Que mais? Eu acho que o que veio de perguntas até aqui foram essas. Alguém mais tem uma pergunta aí para fazer? Se não tiverem, eu agradeço demais a presença aí de todos vocês. Passamos aí um pouquinho da hora, mas eu acho que foi bastante proveitoso. Espero que tenha sido para vocês também, né? Estamos mais do que abertos aí a qualquer contato, a qualquer conversa que você queira puxar em consequência aqui do que a gente conversou, tá? Se aprofundar em algum desses temas que infelizmente a gente não teve tempo, né? E lembrando que todos estão convidadíssimos aí para continuar nessa jornada nos próximos webinars aí conosco, sempre às quartas-feiras às 10 da manhã. Entrem naquele link que a Dulce mandou aí no chat, façam sua inscrição, tem mais informações lá na página sobre esses webinars também. E, enfim, acessem também o nosso canal do YouTube, façam a inscrição no canal para obter o aviso quando a gente publicar essa gravação aqui. E também, né, para quem gosta desse tipo de formato, lembre que a gente inaugurou o nosso podcast recentemente e também deve surgir um novo episódio entre hoje e amanhã, falando exatamente sobre esse tema do historiador, tá? Então, muito obrigado a todos, especialmente ao Walter, pela ajuda aqui com essa demo, ficou muito bacana aí a participação dele.